Repensando a igreja é uma daquelas frases que soa emocionante. Mesmo assim, ainda precisa de um pouco de cautela. É claro que devemos estar prontos para enfrentar os desafios das nossas realidades no mundo, em nossas culturas, em situações nacionais e internacionais, crises políticas. A missão tem que ser flexível e adaptável em nossas estratégias, métodos e atividades. Ainda assim, por outro lado, nossa identidade e papel como igreja e a essência da nossa missão e a mensagem do Evangelho, essas coisas não são diferentes no século XXI do que eram no século I. Ainda somos o povo de Deus, chamados para viver como uma nova humanidade resgatada de cada tribo e nação e língua, e obrigados a testemunhar em palavra e ação as boas novas de tudo o que Deus fez em Jesus Cristo, e fazer discípulos de todas as nações. Nada mudou nesse sentido. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de quem poderia mudar e adaptar suas táticas à medida que a situação exigia. Ainda assim permaneceu fiel ao núcleo imutável da mensagem e missão confiada a ele. Poderíamos nos concentrar em qualquer uma das grandes palavras e verdades que Paulo repetiu tantas vezes em suas cartas, como o batimento cardíaco da igreja na vida do discipulado cristão. Mas escolhi aquele famoso trio no final de 1 Coríntios 13, que a gente conhece tão bem: fé, esperança e amor. Pois certamente o que quer que o século XXI exija da igreja, nossa missão e mensagem devem estar enraizadas nessas três grandes características da igreja. Somos pessoas de fé, pessoas de esperança e pessoas de amor. Isso deve continuar nos definindo e nos moldando, quaisquer que sejam novos planos ou estratégias que elaboramos para enfrentar os desafios do nosso mundo hoje. Então, por sua vez, escolhi 3 textos bíblicos para focar nossas mentes em cada um deles. Primeiro, ouviremos Abacuque, que nos deu o famoso versículo: os justos viverão pela fé. Abacuque, que foi ele mesmo desafiado a confiar em Deus pela fé, porque ele conhecia o Deus do passado. Em segundo lugar, nós vamos compartilhar uma refeição com Abraão e Sara, que foram capacitados a confiar e obedecer a Deus em esperança, porque eles acreditavam no Deus do futuro. E em terceiro lugar, nós voltaremos a Paulo, que exige que vivamos em amor, em unidade e em aceitação mútua, porque isso é vital para servir a missão de Deus no presente. Então vamos voltar para Abacuque e o que é viver pela fé. Nós não estamos ainda nem a um quarto do caminho de todo o século XXI. E mesmo assim o mundo parece estar girando num redemoinho cada vez mais amplo de catástrofes, algumas naturais e outras provocadas pelo homem. O mundo pode parecer um lugar aterrorizante. E o que o futuro está preparando para os nossos filhos e nossos netos? Vimos como a Covid devastou muitos países, mas alguns deles numa escala catastrófica, como o Brasil, Índia, Nepal, Filipinas e outros. Até mesmo lugares onde a taxa de mortalidade per capita tem sido quase tão alta quanto através da arrogante complacência e ignorância de nossos governos. E ainda assim temos sido de alguma forma protegidos, pelo menos pela riqueza histórica e influência, lugares como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. E é claro, temos países que têm sido atingidos por conflitos e guerra civil em Mianmar, Etiópia, Israel, Palestina, e fome prolongada no Iêmen, e a situação de milhões de refugiados fugindo de tal conflito ou genocídio, os Rohingya, refugiados sírios, além dos latino-americanos em lugares como a fronteira dos Estados Unidos. E é claro, além de tudo isso, temos a crise climática e seu impacto sobre os povos mais pobres e vulneráveis do planeta, muitos dos quais também estão entre os povos menos alcançados com o evangelho nesse planeta. E é difícil para nós colocar nossas cabeças em torno de tudo isso, para de alguma maneira agarrar tudo de alguma forma adequada. Mas a pergunta é, ainda estamos ao alcance de Deus? O mundo ainda está ao alcance de Deus? Deus tem o pulso firme? Deus sabe o que está fazendo? Há algum grande plano atrás de tudo isso?
O profeta Abacuque, e aqui está ele bem na minha frente, o profeta Abacuque também viveu em um momento aterrorizante da história, onde as mesmas perguntas podiam ser feitas, e na verdade foram feitas pelo próprio Abacuque. Era um mundo em que os ídolos da injustiça e das mentiras atormentavam seu próprio país, Judá, e os ídolos do poderio militar e da violência dominavam o mundo internacional através da Assíria e da Babilônia. Um mundo não tão diferente do nosso. Então, o que nós aprendemos com o profeta Abacuque sobre como devemos viver hoje? Aqui estão algumas reflexões extraídas de todos os 3 capítulos de seu livro. Todas elas relevantes, eu acho, para o que significa participar da missão de Deus e sermos povo de Deus, a igreja, no século XXI. E aqui vai a primeira. E a primeira coisa, assim como Abacuque, precisamos viver como pessoas que procuram por Deus trabalhando no mundo. Veja, no capítulo 1, Abacuque quer ver Deus em ação e clama para que ele ouça e faça algo sobre todo o mal que vê ao seu redor. Abacuque implora a Deus para explicar o que está acontecendo. Por que os ímpios em seu próprio país são tão dominantes e bem-sucedidos? Por que Deus não está fazendo nada sobre isso? Olha só o que ele diz com suas próprias palavras bem no início. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Abacuque não consegue entender porque Deus não está fazendo nada. O que Abacuque sabe que Deus pode fazer e deve fazer, 2 coisas em particular: ouvir e salvar, no versículo 2. Em primeiro lugar, Deus pode e deve ouvir, mas ele não está fazendo isso agora. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Abacuque sabe que Yahvé, o Deus de Israel, o Senhor Deus de Israel, é o Deus que ouve. Esse foi o gatilho para o maior evento da história de Israel. A grande história do Êxodo, tudo começa quando Deus ouve o grito de seu povo, vê sua miséria na escravidão e tem compaixão por eles. Yahvé é o Deus ouvinte. Mas agora, diz Abacuque, eu estou chorando pelas mesmas coisas no meu próprio país, mas Deus não está ouvindo. Não é isso que às vezes nós passamos também? Momentos em que gritamos a Deus no meio das coisas terríveis que estão acontecendo, ou até mesmo em nossas próprias vidas, mas parece que Deus não está ouvindo? E então, aqui está a segunda parte da queixa de Abacuque. Deus pode e deve salvar, mas ele não está fazendo isso também no versículo 2. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Abacuque sabe com certeza que Yahvé é o Deus que salva. Essa também é toda a história de Israel do Êxodo em diante. O Senhor, nosso Deus, é o Deus da minha salvação. É a exclamação em muitos dos salmos. Mas, diz Abacuque, eu vejo violência ao meu redor. E eu tenho chorado por Deus por muito tempo, mas ele não salva as vítimas. Onde está esse Deus salvador quando precisamos dele? Onde está esse Deus salvador quando você implora com ele em nome dos pobres e oprimidos? Toda a salvação de Deus é obra apenas no passado? Ele não se importa com as vítimas de violência e opressão em nosso mundo de hoje? Deus está dormindo ou o quê? Então, essas são as perguntas que Abacuque tem para Deus. Mas então Deus responde a Abacuque, nos próximos versículos do capítulo 1, onde ele efetivamente diz: Abacuque, eu já estou presente e ativo, eu estou trabalhando no mundo, não de maneiras que você possa gostar ou mesmo entender. Veja o que Deus diz nos versículos 5 e 6. Olhe para as nações e assista, e fique totalmente espantado, porque eu vou fazer algo em seus dias que você não acreditaria, mesmo se lhe dissessem: eu estou levantando os babilônios. Olhe, diz Deus a Abacuque. Às vezes Deus tem que nos dizer para olhar de novo. Podemos ficar tão absorvidos e chateados com o que estamos vendo em nosso contexto imediato
que precisamos dar um passo atrás e dar uma olhada naquele horizonte mais amplo. Precisamos da perspectiva de Deus. Precisamos ver que Deus e a Bíblia não estão apenas interessados em nossa salvação pessoal e em nossos problemas imediatos. Há um quadro maior. Há, de fato, toda a grande narrativa das Escrituras a levar em conta, que inclui não só Deus e eu, mas também Deus e as nações, e até Deus e toda a criação. Precisamos nos agarrar a essa perspectiva e expandir nossa visão. Há bastante tempo, Martin Lloyd Jones, grande pregador britânico, ele fala sobre esse ponto bem enfaticamente em seu pequeno comentário que ele escreveu sobre Abacuque. Ele diz que uma das razões pelas quais as pessoas têm um problema com a soberania de Deus na história, como Abacuque fez inicialmente, é que, e eu estou citando do seu livro Do Temor à Fé, de Martin Lloyd Jones, e eu leio: há aqueles que usam a Bíblia em um sentido estreito, como sendo exclusivamente um livro de texto de salvação pessoal. Muitas pessoas parecem pensar que o único tema da Bíblia é a relação pessoal do homem com Deus. Claro que esse é um dos temas centrais e agradecemos a Deus pela salvação proporcionada, sem a qual devemos ficar desesperados. Mas esse não é o único tema da Bíblia. De fato, podemos ir tão longe a ponto de dizer que a Bíblia coloca a questão da salvação pessoal em um contexto maior. Em última análise, a mensagem principal da Bíblia diz respeito à condição de todo o mundo e ao seu destino. E você e eu, como indivíduos, somos parte desse todo maior. É por isso que começa com a criação do mundo ao invés do homem. O problema é, e eu continuo citando Martin Lloyd Jones, o problema é que estamos inclinados a estar exclusivamente preocupados com o nosso próprio problema pessoal, enquanto a Bíblia começa mais para trás. Coloca todos os problemas no contexto dessa visão de mundo. Nada que ocorra na história não consegue encontrar um lugar no programa divino. O grande e nobre ensinamento da Bíblia está preocupado com toda a questão do mundo e o seu destino. Fim da citação. Então, efetivamente, Deus está dizendo a Abacuque para ajustar seus óculos e olhar mais longe. Prestar atenção no quadro geral, ao mundo das nações, a história de Deus trabalhando na história humana. A frase em nossa tradução, eu vou fazer alguma coisa, é em hebraico, literalmente, estou trabalhando um trabalho. Deus está dizendo, Deus está lá e Deus está no trabalho. A Bíblia afirma isso de novo e de novo. Deus está trabalhando, Deus não está dormindo. Deus não esqueceu que Ele é o juiz de toda a terra. Então, esse pode muito bem ser um mundo que não entendemos, mas isso não significa que seja um mundo que Deus abandonou. Agora, com certeza, a resposta de Deus à primeira queixa de Abacuque parece piorar ainda mais as coisas. Pois Deus diz, como a gente leu, que está levantando os babilônios para punir Judá. E Abacuque sabe o tipo de pessoas que a Babilônia será se atacarem seu país. E ainda assim, tendo feito a pergunta, ele agora sabe e discerne que Deus ainda está ativo e é soberano em seu mundo. Ainda é muito assustador, mas está nas mãos de Deus. Assim como Abacuque, como já dissemos nesses pontos, precisamos da coragem do discernimento para saber e confiar que Deus permanece soberano no mundo da história e da natureza. Precisamos ouvir as notícias com essa perspectiva em mente. Olhe para as nações e assista. Cuidado com Deus. Deus está trabalhando. E isso significa, agora eu estou chegando ao segundo ponto, chegando a Abacuque capítulo 2, que devemos viver, em segundo lugar, como pessoas que vivem pela fé. Abacuque 2,4 é famoso, a pessoa justa viverá pela fé. É um versículo que é citado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, mas Deus não está apenas falando com Abacuque sobre uma fé salvadora, colocando nossa confiança no Senhor Jesus Cristo para nossa justificação. Não. O que vemos aqui é que aqueles que entram em uma relação certa com Deus, os justos, através da fé em Cristo, acrescentando aqui, devem continuar a viver pela fé, continuar a viver pela confiança fiel e obediência a Deus.
mesmo no meio dos males do nosso mundo, confiando que Deus, no final, colocará as coisas no lugar certo para sempre. Veja que no resto do capítulo 2 de Abacuque, Deus diz a Abacuque, e também é claro para a gente, leitores do seu livro, que Deus finalmente lidará com os ímpios, incluindo todas as idolatrias que eram desenfreadas em seu mundo, assim como também no nosso. Quando você lê o capítulo 2 de Abacuque, o alvo nesses versos, todos os ais, o alvo é o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Mas a lista de ofensas, maldades, pelas quais Deus trará julgamento é novamente surpreendentemente moderna e com certeza uma acusação do mundo ocidental, na minha opinião. Enquanto você lê todos os ais que são encontrados no capítulo 2, eles incluem acumulando riqueza através de extorsão e roubo de outras nações, construindo segurança para si mesmos enquanto empobrece os outros, construindo cidades com base no derramamento de sangue e escravidão, humilhando os seus inimigos e, notavelmente, destruindo a criação de Deus, florestas, animais e a terra. E isso é mencionado aqui no capítulo 2, isso é bem atual, não é? E todas essas dimensões do julgamento de Deus sobre a maldade humana no capítulo 2, tudo faz parte da dimensão do que é essencial na idolatria humana. Esse é o último dos ais dos que adoram ídolos, a rejeição do Deus vivo, o que é claro, Paulo enfatiza e expande no capítulo 1 de Romanos. Mas contra todas essas coisas, Deus pronuncia ai, ou seja, Deus no final acabará por chamar tal comportamento para prestar contas. Deus irá, como os salmos dizem, julgar a terra e seus povos com equidade e justiça. Podemos não saber como ou quando, mas o juiz de toda a terra finalmente fará o que é certo. Seja dentro da história, em seus atos de julgamento e redenção, ou, em última instância, na grande retificação do julgamento final. Deus lidará com todos os erros e corrigirá tudo, antes que ele faça todas as coisas novas na nova criação. O que lemos em Apocalipse 21 e 22. Então, o que Deus está dizendo em Abacuque capítulo 2 é, Deus está dizendo a Abacuque, Abacuque, confie em mim. Continue vivendo pela fé. Fé tanto na justiça soberana de Deus, como na graça soberana de Deus para a nossa salvação. E isso, eu creio, é um verdadeiro desafio para nós nestes tempos. Mas é uma parte essencial, na verdade, do que significa justiça. A justiça significa, em primeiro lugar, estar em uma relação certa com Deus, que é baseada na graça de Deus, em sua iniciativa, na salvação de Deus. E é claro, como dizemos em nossa língua, pela fé na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a justificação significa viver nesse relacionamento, numa relação de humilde confiança e fidelidade aos nossos chamados. Os justos devem continuar vivendo pela fé, não importa o que aconteça. E eu acho que tal fé tem que estar disposta a viver com o que chamamos de um horizonte escatológico. Ou seja, naturalmente, como os salmistas, desejamos que Deus tome medidas agora. Queremos que Deus acabe com os ímpios aqui e agora, ou pelo menos dentro de nossa própria vida, se possível. Algumas vezes pensamos, Senhor, por favor, deixe-me viver o suficiente para ver a justiça feita. Também creio que, como os salmistas, acho que temos que aceitar que talvez tenhamos que esperar um pouco mais. Não esperar em vão, mas ter esperança. Esperar pela fé na certeza de que Deus não será ridicularizado para sempre. Eu tenho lido alguns dos primeiros salmos recentemente, e nos salmos 9, 10 e 11, há um anseio urgente de que Deus surja e puna os ímpios e salve os indefesos e oprimidos. Há também, lendo esses salmos, uma forte suposição de que nem o sofrimento dos pobres, nem o delito dos opressores são invisíveis a Deus. Deus sabe, Deus vê, Ele sabe o que está acontecendo.
Ele conhece o pecado do ímpio e o sofrimento daqueles contra os quais temos pecado. Parece também que o salmista sabe que a justificação pelos que sofrem e o julgamento dos ímpios podem não vir imediatamente, mas eles certamente virão. Aqui estão alguns exemplos de orações ali nos primeiros salmos. Lemos, por exemplo, no Salmo 9, o Senhor é um refúgio para os oprimidos, uma fortaleza em tempos de dificuldade. No versículo 12, para aquele que vinga o seu sangue, ele lembra, ele não ignora os gritos dos aflitos. Salmo 9, versículos 17 e 18, os ímpios vão para o reino dos mortos. Todas as nações que esquecem Deus, mas Deus nunca esquecerá os necessitados. A esperança dos aflitos nunca perecerá. Mas o Senhor, Deus, vê o problema dos aflitos, o Senhor considera a sua dor e a levará pela mão. As vítimas se comprometem com o Senhor é o ajudante dos que não têm pai. Quando as fundações estão sendo destruídas, o que os justos podem fazer? O Senhor está em seu templo sagrado, o Senhor está em seu trono celestial. Ele observa todos na terra, seus olhos os examina. O Senhor examina o justo, mas os ímpios, aqueles que amam a violência, ele odeia com paixão. Sobre os ímpios, ele vai chover carvão ardente e enxofre queimando. Um vento escaldante será o seu lote. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Aquele que é justo vai ver o seu rosto. Então, aqui estão algumas das maneiras que o salmista se expressa. Ele almeja pela justiça de Deus, mas espera por ver quando Deus finalmente fará com que tudo aconteça. E aqui nós chegamos ao terceiro ponto, porque mesmo que acreditemos nessas verdades finais sobre a justiça de Deus, nós ainda temos que viver neste mundo. Neste mundo de idolatria e injustiça e violência. E então eu creio que Abacuque nos instiga, em terceiro lugar, agora, a viver como um povo cuja oração inclui um lamento e um protesto. Veja, Abacuque está entre muitos na Bíblia, incluindo muitos no livro dos Salmos, mas também Jeremias e Jó e outros que clamam a Deus em lamento e protestam, na verdade, com raiva contra o mal que veem ao redor deles. Nós fazemos isso? Sim, com frequência oramos em nossos cultos nas igrejas, pelo governo e assim por diante. Pelo menos nas igrejas de onde eu venho, haverá orações pela rainha, pelo governo, primeiro-ministro e tudo mais. E devemos orar por eles, porque eles precisam da sabedoria de Deus, da força de Deus. E é claro que eles também precisam do Evangelho. Então, sim, podemos e devemos orar por nossos governantes para que venham ao arrependimento e salvação e para fazerem justiça. Nós oramos por eles. Mas algumas vezes nós oramos contra eles. Porque é isso que muitos dos salmos certamente fazem quando os que estão na autoridade perpetuam a injustiça, a mentira, o sofrimento e a pobreza. Mais uma vez, eu me volto para um desses primeiros salmos, o Salmo 10, que diz: levante-se, Senhor, levante a mão, ó Deus. Não se esqueça dos indefesos. As vítimas se comprometem com você. Quebra o braço do homem mau. Chame o malfeitor para explicar a sua maldade. E um pouquinho depois, no Salmo 12, nós lemos: ajuda, Senhor, pois ninguém é mais fiel. Aqueles que são leais desapareceram da raça humana. Todos mentem para o vizinho, eles bajulam com seus lábios, mas põem engano em seus corações. Que o Senhor silencie todos os lábios lisonjeiros e cada língua arrogante. Aqueles que dizem pelas nossas línguas prevaleceremos, nossos próprios lábios nos defenderão. Quem é Senhor sobre nós? Então o salmista está orando para que o Senhor faça algo contra o ímpio. E ele acrescenta no Salmo 148, não conceda aos ímpios seus desejos, Senhor. Não deixe seus planos terem sucesso. Então os salmos estão cheios de orações desse tipo. Mas nós ouvimos esse tipo de oração na igreja? Isso, na verdade, é o que realmente significa orar quando oramos o Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Certamente uma coisa para onde essa pandemia nos levou foi para a necessidade e o poder do lamento bíblico. A voz do luto, do sofrimento e do protesto.
Protestar não apenas contra a devastação que nossa loucura idólatra e abuso da criação causaram, mas também sobre as terríveis desigualdades e injustiças que essa pandemia expôs e com certeza piorou. Então, vamos usar, sim, esses textos na Bíblia em que o próprio Deus forneceu palavras para expressarmos nossa angústia, nossa dor, nosso lamento e protesto para com Ele contra tais males. Uma voz de lamento e de protesto. Abacuque tem essas palavras e nós precisamos delas. E uma forma da igreja repensar tudo isso no mundo contemporâneo é voltando a este conceito bíblico e trazendo o pecado e o mundo que sofre diante de Deus em lamento e em protesto, pedindo a Ele para fazer alguma coisa sobre tudo isso, clamando a Ele. Esse foi o meu terceiro ponto. Então, chegamos ao meu quarto ponto. Abacuque também nos desafia, nesse quarto ponto, a viver como pessoas que conhecem a história de Deus, isto é, a história de todas as Escrituras, a Bíblia. Veja então, à medida que avançamos para o capítulo 3 de Abacuque, Abacuque vem com um cântico. Ele na verdade chama de uma oração, mas ele coloca música no final. É como se fosse um cântico de adoração, e o que ele faz aqui é que ele ensaia um dos grandes episódios da história de seu próprio povo, o povo de Israel. Ele se refere aqui a todo tipo de imagens vívidas, poéticas. Ele faz referência ao Êxodo, ao Sinai, às conquistas e outras coisas mais. Todos aqueles poderosos atos salvadores de Deus em seu passado. Abacuque conhece a história em que ele está, a história que nós agora lemos em nossas Bíblias. E enquanto ele relembra a si mesmo através desse poderoso cântico de adoração, assim estamos chamando, né? É isso que ele lhe dá esperança e fé, mesmo no meio de sua raiva, de seus protestos e de seus medos. Abacuque, então, encontra uma nova garantia. A garantia no capítulo 1, versículo 5, quando ele diz, nós não morreremos. Nós encontramos essa nova garantia ensaiando a história da Bíblia, a história de Deus, a história das promessas de Deus, que foram feitas e foram cumpridas, a história de poderosos atos de redenção na história de Israel. E nós também deveríamos ter essa mesma certeza nessa história, pois, na verdade, sabemos muito mais da história bíblica do que Abacuque sabia. Conhecemos seu clímax central no Calvário e a tumba vazia, e sabemos sua gloriosa conclusão da história na cidade de Deus, a nova criação em Apocalipse. Podemos não entender o mundo em que estamos agora, mas sabemos a história em que estamos. E precisamos fortalecer nossa fé, lembrando-a. Porque este é o mundo de Deus, a história de Deus e o futuro de Deus. Então, devemos tirar a esperança de não só conhecer a história até agora da Bíblia, mas também saber, como disse um momento atrás, sabermos para onde a história nos leva e como ela termina. Não podemos evitar as realidades da história, de nossos próprios tempos em que somos pegos, simplesmente vivendo neste mundo, com seu pecado, loucura, a idolatria, a injustiça e sofrimento. Mas, se nos concentrarmos apenas nisso, podemos ficar facilmente presos nas perguntas iniciais de Abacuque, bem no início de seu livro, onde ele diz, Deus, não sei o que está acontecendo, nós nunca vamos além do nosso próprio mundo, um mundo caído e arrebentado, o que também dilacera o nosso coração. Mas veja, aqui no livro de Abacuque, e de fato toda a Bíblia, nos chama a viver por sua história, uma história que não é separada da história do mundo, mas absorve, abraça, transcende a história do mundo, porque é a história da missão redentora de Deus, prometida a Abraão, Israel e aos profetas, abençoar todas as nações da terra, o que ele cumpriu através da vida, morte e ressurreição do seu Filho, o Filho de Deus, Jesus, e o que foi no final completado quando Deus traz toda a história humana e todas as coisas no céu e na terra, toda a criação, para a unidade reconciliada em Cristo. Como Paulo fala em Efésios e Colossenses, na nova criação, essa é a nossa história. E a pergunta é, estamos vivendo nele? Na verdade,
estamos pelo menos cientes disso? Porque, veja, parte da tragédia, me parece, da igreja moderna, incluindo a igreja evangélica moderna, é nossa terrível negligência e ignorância da própria Bíblia como um todo. Então, não é para menos que somos tão suscetíveis à idolatria, ao abandono e à falta de fé. Eu quero dizer, nós, como cristãos, que simplesmente vamos atrás dos deuses das pessoas que estão ao nosso redor, assim como os israelitas fizeram, e vivemos aquela história, a história de deuses falsos. Precisamos conhecer a história a que pertencemos, a história bíblica do Deus que adoramos, nosso Criador, Redentor e juiz final de toda a terra. Precisamos conhecer o Deus vivo através do profundo conhecimento das Escrituras, que é apresentada a todos nós. Então, eu diria que essa é uma das razões pela qual uma parte importante de nossa resposta como igreja nesse mundo pós-Covid tem que ser uma determinação renovada para pregar e ensinar a Bíblia por todos os meios possíveis, até que o nosso povo realmente conheça a grande história bíblica e toda a verdade que ela nos transmite, incluindo especialmente nosso lugar, nosso propósito dentro da missão de Deus para o mundo, para as nações e para a própria criação. Então, como podemos saber por que estamos aqui e até mesmo quem somos como igreja, a menos que conheçamos a história da Bíblia em que estamos e a missão que nos é confiada? E assim, finalmente chegamos aos últimos versículos de Abacuque, que nos inspiram a viver, agora em quinto lugar, a vivermos como pessoas que estão em missão para com Deus. Abacuque então termina seu livro, nos últimos versículos do livro, aqui no capítulo 3, não como imitando um humor tipo Bob Marley, não se preocupe com nada, porque qualquer probleminha vai ficar tudo bem. Não, esse não é o estado de espírito que encontramos no final de Abacuque. Na verdade, ele ainda está aterrorizado com o que está por vir para o seu país. Veja o que ele diz aqui no final, no capítulo 3, versículo 16. Eu ouvi e meu coração bateu, meus lábios tremiam no som, a decomposição penetrou em meus ossos e minhas pernas tremiam. No entanto, esperarei pacientemente pelo dia da calamidade que virá sobre a nação que nos invade. Veja, Abacuque está em pânico, ele está tremendo, seus joelhos estão batendo, é como se ele estivesse se decompondo. Mas ele diz que vai esperar pacientemente, ele vai de alguma forma esperar com alegria. Estas são suas incríveis palavras de determinação. No final ele diz, embora a figueira não brote e não haja uvas nas videiras, embora a colheita de oliva falhe e os campos não produzam comida, embora não haja ovelhas e nenhum gado nas barracas, ainda assim me alegrarei com o Senhor. Serei alegre em Deus, meu Salvador. Ele vai esperar, ele vai se alegrar e finalmente, e esse é seu último versículo, mesmo quando Abacuque enfrenta a perspectiva de um mundo sob o julgamento de Deus e todo o sofrimento que ele irá impor ao seu próprio povo, ele lembra de sua missão. Você verá depois de tudo, Abacuque, o profeta, é assim que ele se denomina nos primeiros versículos de seu livro. Então, suas últimas palavras são, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Em outras palavras, ele não vai apenas sentar e esperar que Deus intervenha. Não, ele vai entrar em ação. Como os pés da corça, ele vai continuar seu ministério como profeta, dependendo da força de Deus. As palavras alturas ou lugares altos significa, como sabemos nas narrativas de Israel e dos profetas, eram lugares de idolatria e de adoração a Baal. E ele iria pisar sobre esses lugares de Baal e tudo o que mais que ele tinha. E profetas como Abacuque e os outros constantemente se manifestavam contra essa idolatria, esses falsos deuses e todos os desastres e suas consequências sociais, econômicas e políticas, indo atrás desses falsos deuses. Então, o que Abacuque me parece aqui, provavelmente, é que ele continuará pregando contra a idolatria, pisando sobre aqueles lugares altos em nome de Deus. Essa era a missão e a tarefa de todos os profetas. E com a força de Deus, ele vai fazer isso. Ele proclamará a supremacia e a vitória do Senhor soberano, Deus de Israel, sobre todos os falsos deuses, fossem eles os deuses enganadores de Canaã ou os deuses ameciadores da Babilônia.
E, na verdade, isso é o que a missão do povo de Deus ainda inclui. Em palavra e ação, nossa missão é declarar e demonstrar a soberania redentora do Deus vivo sobre todos os sistemas idólatras, ideologias e poderes que se opõem a ele e mantêm os seres humanos na escravidão. O Senhor reina. Em termos do Novo Testamento, esse é o evangelho do reino de Deus. Jesus é Senhor. E somos chamados e comissionados a sermos testemunhas de tudo isso, em toda a terra de Deus, na força de Deus, para a glória de Deus. Então veja, é assim que Abacuque termina seu livro. Ele termina com este surpreendente trio de afirmações. Ele diz: eu esperarei, porque Deus manterá suas promessas de salvação e de justiça. Então eu esperarei. Eu me alegrarei, porque Deus sempre estará lá como meu Salvador. E eu continuarei com a minha missão, porque Deus me dá força. Essa era a missão de Abacuque. Qual é a nossa missão? Qual é a sua missão? Sim, nós vivemos em um mundo idólatra, com certeza. Nesse sentido, nada mudou neste século XXI desde os tempos de Abacuque. Mas nesse mundo ainda somos chamados a ser pessoas e igrejas de discernimento de que Deus está trabalhando, de fé, confiando na justiça de Deus, de oração, incluindo aqui lamento e protesto das Escrituras, que nos diz sobre a história em que estamos e para onde estamos indo, e de uma missão holística e engajamento com o nosso mundo de fato. Então, que possamos responder com a obediência da fé, como justos que vivem pela fé, como aqueles que, como Abacuque, podem até mesmo se alegrar com a fé, no meio de nossos medos e nossas necessidades.